Não, nós temos agora um assunto, uma presença de Adriles, uma salva de palmas para Adriles. Como vocês estão, hein, gente? Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, querido. Nosso companheiro aqui da Jovem Pan, o grande jornalista, o Silvio Navarro, que agora está lá no Pingos dos Is. Silvio. O nosso querido. É o zorro da Jovem Pan. É o cara que corta o próprio cabelo. É verdade. Sem gozação. Eu tô falando sério, eu vi ele cortando o próprio cabelo. Sem gozaçãozinha, que o assunto é sério agora. Tá bom, vou falar sério. Mestre. Balança. Bem? O Balança. pauta agora é o Fantástico. É o Drauzio Varela, Varela. que você falou que não se falam em outra coisa. Senhor Drauzio Burns. Varela. É verdade, né? Hã? E é verdade, né? As redes sociais explodiram. Não, as redes sociais gostam de uma tretinha, Adora. né? Vamos ser A honestos. gente também gosta, né? Eu gosto. Você gosta da tretinha? pouquinho. Então, o que você achou? Vamos falar do quê? Trans. Do Fantástico? Da trans? Que é uma discussão de trans. Eu não prefiro... Não, jornalismo. Não, mas o que Jornalismo, aconteceu? vai. Eu acho que esse é o ponto. Você né? como jornalista. Esse é o ponto. Vai Esse é lá, o então ponto. você Eu acho como que- jornalista. Jornalista. Eu acho que esse é o ponto, o Emílio, por o seguinte, não precisa recapitular aqui, né? Acho que Não, a maioria, não. a maioria da nossa audiência, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, sabe da história, a matéria do Fantástico, que causou enorme comoção, órgãos públicos se manifestaram, né? Escrever campanha em escolas para escrever cartinha para trans que estava solitária, que Fala recebeu triste. aquele abraço do Drauzio Varela e isso Chorou, causou né? enorme Chorou. comoção. E aí alguém foi investigar, né? Não preciso nem alguém foi investigar por que aquela ou Matéria. aquele eu não vou entrar aqui no mérito porque eu acho que não se trata da questão se é trans, se não é trans, se é negro, se não se trata, Se é se Power trata do Ranger. seguinte: o cara não tá lá, aquilo não é uma padaria, aquilo não é um supermercado, aquilo é uma cadeia. Amigo. Então ninguém olhou por que ele tá lá, por que ele tá preso, isolado. Segundo o Drauzio Varela... Sem gracinha. Não sem gracinha. Segundo o Drauzio Varela, ele colocou a informação que ele nunca sabe do passado do entrevistado. Então vamos lá. E foi Mas Não, aí é que a esse é gente. o ponto. Então, mas aí a gente entra no ponto. Que é o seguinte: ninguém manda um repórter, um produtor, quem chefia uma redação não manda um repórter, um produtor pra rua sem saber o que o repórter e o produtor tá indo fazer. É tá? óbvio. Já chefiei algumas redações e eu sei do que eu tô falando. Então, assim, alguém sabia o crime, sabia o que estava fazendo ali. E dois, e aí é um procedimento que eu acho que é bem importante a gente destacar. Quando você vai entrevistar alguém que está na cadeia, eu já entrevistei mais de uma vez, muitas vezes, principalmente quando eu escrevi meu livro, etc e tal, detentos, homicidas, assassinos. Você não pega o celular e fala assim: peraí, deixa eu ligar pra ele, ó, 12:30 eu tô aí, tô indo te entrevistar. Não é uma padaria. Puxar o B.O. Não, você tem que pedir uma autorização para a vara de execução penal. Você tem um juiz para deferir ou indeferir isso. Ou seja, alguém peticionou, alguém pediu aquilo. Ou não. Ou o Drauzio Varela tem free pass, ele pode entrar. Não é free pass, mas mas você não acha que foi cagada? Alguém fez um pedido. Foi cagada da produção. Produção, o Delari lá, ó. O Delari da Globo. É o Delari que trabalha. Alguém errou ali. Alguém errou. E o- Delari checaria. Alguém errou feio. Delari, foi um Até porque é Delari. amigo dele. Alguém pessoal. errou feio. E aí só Não, pra eu- mas foi um erro. Não, então. Não, a Globo mas devia só- falar. Então, A Globo vamos devia lá. falar, ó, gente, nós cagamos. O Drauzio Varela... Mas não fez Mas isso. foi Não muito fez pelo contrário. isso, pô. Não fez isso, fez o contrário, O contrário, o endossou. resto- Esse é o problema. Então, o Porque resto- é o jornalismo fofo, né? Agora a gente tá na era do jornalismo fofura. Sensível. Jornalismo corporativista, coitadista, fofura. Nós estamos nessa era. Nossa, falaram mal aqui do Zuckerberg. Nossa, eu vou lá. Você é Vem um incrível. exército, Não, eu vou tuitar. Você é incrível, você é maravilhoso. Mas você não vê pelo outro lado? Porque você pode usar... O Adriles tem uma teoria. Duas. Da Globo. Vai lá, Mas sua cada- teoria. Cada vez mais se verifica. Então, vai lá, sua teoria. Aquela matéria foi o quê? Foi uma defesa de tese. Um princípio de defesa de tese para além da realidade, que o jornalista tem que investigar a realidade. Eles queriam mostrar que, em grande medida, elas estão até certos, que transexuais são abandonados pela família por uma questão de sexualidade. Só que, a partir do momento que você cria vítimas preferenciais, sejam travestis, negros, mulheres, gays, etc., você, nessa sanha de querer buscar essas vítimas preferenciais, você se esquece de analisar e julgar o indivíduo. O Silvio bem colocou, é impossível
a Globo não saber, ou alguém não saber da produção, que aquele monstro assassino tinha estuprado, torturado e matado uma criança de 9 anos e foi tratado ali naquela matéria, para recapitular, como uma vítima desassistida, abandonada pelos seus. Olha, ele foi abandonado pelos seus, pela sua família, pelos seus amigos, porque ele é um monstro assassino, não porque ele é um transexual. E por que essa falta de cuidado da produção da Globo em não investigar, averiguar, ou não colocar ele, o crime dele de maneira taxativa na matéria, como foi colocado como outro que foi acusado de roubo, condenado por roubo. Porque eles têm uma sanha tão grande de estabelecer essa teoria de oprimidos negros, transexuais, mulheres, para fazer essa teoria lacradora. Ainda tem um governo que eles consideram de direita, reacionário, fascista, nazista, que seja, que estão começando a fazer mau jornalismo. Aí um arcabouço teórico. Erraram a mão, mas erraram a mão em nome de uma teoria, para além do jornalismo que investiga a realidade. Esse é o ponto. Absurdo. Erraram a mão, eu tô dando benefício da dúvida, não que eu não concorde com você, tá? Mas nego ruim que fez. Mas eu dou o benefício da dúvida. Olha, produção ruim. A produção da Globo? Então. Produção ruim. Trabalhando com produção ruim. Produção ruim. Mas avaliar como jornalista o pós. Se o cara não sabia. O Drauzio faz palestra. O Drauzio não tem a menor ideia. Então, não tem o menor. Não, mas não chegaram é malhar pro Drauzio, mas depois que aparece a verdade, o cara faz um... Não, mas não é. Peraí, mas ele é porque agora não é. É porque agora estão malhando o Drauzio. Sim, mas em vez dele falar, gente, erramos, ele falou, não, eu sou médico, eu não quero saber. Esse é o ponto. Eu acho. Ali não estava como médico. Porque o cara agora ele quer malhar ou o Drauzio, ou a Globo, ou malhar a coisa. Mas eles são errados. Na minha humilde opinião, hein? A minha humilde opinião, eu acho que foi cara ruim que apurou. O cara apurou e falou, tem uma pautinha boa. Boa, vai lá, Drauzião. Tem uma pautinha boa, Drauzião. Ó, esse cara aqui e tal, o Drauzio foi lá fazer as matérias, como ele faz toda semana. Mas aí ele foi lá e ele não sabia que o cara tinha um negócio. Então, mas porque aí, se alguém aí soubesse, não faria. Falar, porra, mas aí é tá que preso Se por alguma você coisa, acompanhar a reportagem toda, o Adriles também vai tocar nesse ponto, tenho certeza absoluta. Sim. Se você assistir a reportagem toda, os personagens anteriores, os crimes são citados. Exato. E esse personagem, Suzy, que é Rafael Tadeu, salvo engano, não é citado o crime. Por quê? Porque é a imagem mais forte. Esteticamente é incrível. A mão treme. Ele no fala pianinho. 8 anos sem receber um abraço. O Drauzio vai lá e dá um baita abraço. Perfeito. Aquilo gera uma comoção. Era um momento... Sim. E o editor? Esse era o melhor momento, que a captação, tudo que foi captado ali, era o melhor momento. Vai se jogar fora, você trabalhou muito tempo lá. Criança de 9 anos? Eis a questão. Isso que o Silvio está falando é muito grave. Se aconteceu isso, de alguém saber que esse sujeito matou, estuprou uma criança de 9 anos, em nome da estética da vítima, o cara tremendo, abandonado. Até eu fiquei com dó do sujeito. Sim. Parecia abandonado, pálido. Aí o Drauzio claro, dá um abraço dele. É o ápice da matéria. Aí se alguém sabe, fala, esse cara aqui matou um menino de 9 anos e estuprou. Mas a estética... Mas você vai tirar a melhor imagem? Mais forte. Você vai tirar a melhor imagem estética é mais forte. Mas isso é reportagem? antijornalismo. Você privilegia a estética ficcionada de uma falsa vítima monstruosa que matou uma criança. Gente, não tinha nem que pra privilegiar esse uma cara, narrativa pelo amor de Deus, de exclusão de transexuais, de um abandono de uma pessoa. Isso é antijornalismo. Não é que ele matou. Isso é uma ficção perversa. Não, ele matou, estuprou. Pra que você vai nós dar estamos falando de um audiência homicídio pra um cara triplamente desses? qualificado. É um homicídio sem direito de defesa, porque a vítima é menor, é incapaz Criança. e tem ocultação de cadáver. E o que você acha, você que é um cara que Foi trabalha na abandonado Veja, por isso. rapidamente aqui, você que trabalha há muito tempo, né, no jornalismo, o pós, a imprensa que colocou, sei lá, um catracalírio, fez toda uma comoção. O que você acha desses veículos que usaram dessa notícia? É o jornalismo fofo. A gente tá na era do jornalismo fofo. Peraí. Não, espera lá um pouquinho. Eu sempre dou o benefício da dúvida. Espera lá um pouquinho. Se você pegar, porque o que acontece é o seguinte, hoje em dia essas coisas estão meio... Se você pegar documentários do Netflix, documentário, porque o documentário requer o quê? Que seja a verdade que tá lá. Democracia em Vertigem tá aí pra te provar que você tá errado. Também, não. Mas é um documentário, correto? Corresponde, eu sei, corresponde à realidade. Mas eles são meio... Hoje em dia o cara mete uma trilha, trilha triste. Mas você tem que ser fiel à veracidade dos fatos. Os novos da Netflix aí é tudo assim. Se você olhar os documentários, é tudo trilhado. Você vai... É meio um filminho uma terra que ele faz ali. Aprenderam comigo. Foi
assim que o cara foi fazer. Mas fizeram uma cagada. Então tinha que chegar. Mas o Emílio, tinha que chegar. Tinha que chegar e falar, o cara lá do Fantástico, fizemos uma cagada, produtor ruim. Deu ruim. Deu ruim. E o que você faz depois disso? Depois disso você pede desculpa, erramos. Desculpa, mas a Globo não pediu. Desculpa. Não pediu. Ontem no Fantástico. Ontem leram ele chancelando, falando, não, a gente tem que o objetivo ver as pessoas da matéria mesmo. falaram a mesma coisa. O que isso revela? Posso colocar um ponto aqui? Isso revela exatamente que a Globo não Posso colocar um ponto aqui? Vamos invocar Nossa Senhora da Ingenuidade jornalística. Ok. Vai essa entidade, Nossa Senhora da Ingenuidade. Que é importante. É importante. Vamos invocar. Mas qual era a pauta? Mulheres, trans, homens, trans, não sei. Abandonados dentro de penitenciárias e como é dura a vida dessas pessoas. Por causa da sexualidade. Tudo bem. Vamos lá. Então, quando você vai falar assim, olha, eu tenho aqui um personagem para uma reportagem. Isso aí, meu amigo, isso aí você não precisa nem fazer faculdade de jornalismo para saber, né? Tenho aqui um personagem da minha reportagem. Você fala assim, senta aqui, vou te entrevistar. Eu sou o seu entrevistador, não preciso ser repórter para saber. Uma pressa, você tá falando. Então, me conta da sua vida. O que você fez? Nasci em Genópolis. Em nenhum momento vai perguntar por que você chegou aqui. A gente não tá numa padaria. Nós não estamos na praça de alimentação do shopping center. Nós estamos dentro de uma cadeia. Então, por que você chegou aqui? É inacreditável. Ninguém fez essa pergunta? Então, por que você tá aqui? Você tá condenado por um crime hediondo triplamente qualificado? Ninguém fez essa pergunta? Não. É uma matéria que não tinha que existir, Culpa não do tinha Sami, que entrevistar, não tinha que fazer nada. Parabéns, Uma salva de palmas. Eu gosto que a Marina tá revoltada. A Marina tá revoltada. A Erundina agora. Por que você vai entrevistar uma pessoa que matou uma criança? Pra provar uma tese. Pra quê? Não tem que provar tese nenhuma, não tem que entrevistar, tem que estar preso. Bom, desculpa, esse cara, ele matou uma criança de 9 anos. Acabou, você não tem que dar voz a um cara desses, gente. Você não só entrevistou, não tem que entrevistar. Em herói, em vítima de Não, me desculpa, se ninguém abraça ele, é uma coisa óbvia que ninguém abraça ele, porque ele matou uma criança de 9 anos. Esse pelo amor de Deus. Então a gente recai naquilo que eu tava falando, né? A Nossa Senhora da Ingenuidade jornalística seguramente... Eu vou aproveitar, seu... Eles sabiam qual era o crime. Mas eles sabiam, eles fizeram uma coisa monstruosa. É óbvio que sabiam. Em nome de uma teoria de defesa não tem de como grupos não saber. minoritários Quando você faz um pedido pra entrevistar alguém dentro da cadeia, você sabe qual foi o crime cometido. Pressupondo que eles sabiam, mas isso é muito sério. Assim ou pressupondo que eles sabiam. Você está dizendo que esteticamente era a melhor imagem para manter a edição. Você transformar um monstro assassino. Liga pro Ali Camel lá. Vou ligar. O Ali Camel deveria Liga pro Ali Camel, Delari. Tá no K. Agora eu tô falando sério. O Ali Camel deveria, se tivesse um mínimo de pudor, ir na casa dos pais dessa criança que foi estuprada. Agora, fora da Globo, você fala isso. E pedir desculpa. Agora que você não tá no Big Brother, você fala mal, né? Fala isso aí. Isso é sério. Na época que tava no Big Brother. Pedro Bial. O Bial. Você não é amigo do Bial? Pede pra ele Ele fazer a reportagem, então. Foi zoado. Você imagina os pais dessa criança assistindo Exato, ontem. essa que é a questão. Assistindo os pais. o agressor estuprador do filho sendo abraçado como um herói, como um Marte que foi abandonado pela sociedade. Pelo amor de Deus. O que a Globo fez foi horrível. É tão grave quanto o escândalo da escola base, só que é ao contrário. Na escola base, eles atacaram professores que teriam sido pedófilos e linchados, foram destruídos pela sociedade. Foi o maior erro de jornalismo da Rede Globo. Esse eu acho que é o segundo. Porque eles passaram pano, transformaram um monstro assassino numa vítima social. Imagina os pais dessa criança vendo esse sujeito estuprador sendo recebido como um mártir. Ó o monólogo, calma. E olha só, o presídio pedindo cartas. O presídio sabia que ele era esse monstro, pedindo cartas de apoio a essa pessoa. Isso é culpa, sim, de um tipo de pseudo-progressismo idiopata que quer transformar vítimas preferenciais. E ao transformar, coletivizar vítimas, negros, transexuais, mulheres, esquece de fazer o julgamento individual para além de qualquer tipo de identidade. Sim. É o que a Globo fez, é monstruoso. Faltou você falar marxismo cultural nessa frase. Isso não é brincadeira. Tô falando sério. Eu também. O que a Globo fez não pedindo desculpas, é endossar um erro monstruoso, um dos piores erros da história dos jornalistas brasileiros. Adriles, deixa eu falar. Além disso, que o Adriles se emociona. Deixa eu falar sério. Então, quer dizer, o que você tá falando, só para dar uma traduzida, é o seguinte. Tá colocando, passou um pouco
passou um pouco do grau do limite desse negócio. Passou do limite. Passou demais. Passou demais para provar uma tese. Jornalismo de tese, cara. Então, mas você não acha que foi? Eu não sei, cara. É muita responsabilidade do cara fazer isso. Tem uma. Não, mas a gente volta naquilo que eu tava falando. É a ânsia de querer provar a tese. Não, é inconsequente, é pior pra Globo isso. Quando você viu a notícia. A opinião pública contra a Globo é pior pra ela. Jornalismo é processo. Não, mas peraí. Por mais juniorização que hoje a gente tenha, por mais que as redações sejam jovens, falta experiência, evidentemente em todas as redações do Brasil, jornalismo é processo. Aquilo passou de mão em mão. Nenhuma. E ninguém perguntou. Ninguém não chamou a atenção de qual ninguém. É a sua crime. Qual é a sua conclusão? Olha só, não, como de você, quando você me dá. Pera só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Pera, posso fazer pergunta? Pra mim, não, com a sua retroescavadeira. Mas olha só, brincadeira à parte, mas a questão é a seguinte: a gente tá falando de um monstro que entrou num quarto onde tinha uma criança de 9 anos dormindo, estuprou essa criança, asfixiou essa criança até a morte e ocultou o cadáver dos pais. E foi celebrada como herói. Isso é um monstro. E vou te falar que se... Isso é um monstro que foi humanizado como herói pela numa maior matéria do país. de jornalismo fofo. Tem uma tese... O que é um jornalismo fofo? É, o jornalismo trilha linda é o trilhado? É o trilhado? Tem uma tese que... pianinho, aquele pianinho. Que toca o piano. Termina, você chora. Aprenderam comigo, Brasil. Então, não, mas isso é linguagem, cara. Hoje em dia tá tudo assim. Pega qualquer documentário, trilhado, tem a musiquinha. Agora, na internet estão falando... É a intenção que você quer dar. Na internet estão falando que ela estava em Guarulhos, que lá não é crime hediondo. Como não foi hediondo isso? Guarulhos? Não. Que a Suzy lá, o transexual... o José Parada Neto é o presídio de Guarulhos. Que tava... Que esse não é para crimes desse tipo, então isso teria confundido, ou ninguém sabe. Agora, tem várias... teses. Mas o Sami, quando você vai entrevistar, eu repito, eu não peguei o celular e falei assim: olha, eu vou ligar lá e vou entrevistar o cara na praça de alimentação do shopping center. Não é na padaria, não é. Eu tô entrando num presídio, tem um juiz que tem que autorizar. Não tem gente só bacana. Eu sei com quem eu tô falando. Eu não tô indo atrás de um personagem qualquer. Eu sei. Para narrativa lacradora, vamos dizer assim, ficar em pé, a esquerda sempre precisa de uma vítima a ser resgatada. Tem outra tese que está muito em curso, chamada as Olimpíadas da Opressão. A cada categoria que você vai acumulando de status oprimido, você, em tese, é uma vítima a ser mais priorizada nesse processo de resgate pelos iluminados esquerdistas. E nesse caso, então, trans, negro, preso era o cara quase o supra-sumo a ser resgatado. O jornalista e falar essa vítima assim, e aí ele se descuida exatamente de fazer uma pesquisa básica. Ele tá tão intoxicado, né, Adri? É o crime do cara. É isso aí. Aí eu te pergunto, de forma mais ampla, projetando o que isso representa de agora em diante, qual leitura você faz do momento do jornalismo brasileiro depois dessa pataquada, meu irmão? Nenhuma. Nenhuma. Faço leitura nenhuma. Não tem como fazer. Cagada. Foi uma exceção. Que não é dele, né? Não, eu um acidente de percurso. Alguém errou. Não foi do Drauzio. Não acho que tem que o Drauzio nem sabia. Não acho. Ele falou, sou médico, não sou juiz. Não, mas ele não estava como médico, não. Eu só acho que não tem essa inocência toda no processo. Você acha que o Drauzio sabia? Não tem. Não sei, dou o benefício da dúvida pra ele. Não, dou o benefício da dúvida. Eu acho ele um bom profissional. Mas se sabia ou não sabia, você não acha que ontem aquela nota ele falou é ruim. A nota dele é ruim. A nota é equivocada. Ele não estava lá. A nota dele é ruim e pior é a resposta da Rede Globo. É pior. Sim. Qual é a resposta da Rede Globo? Não, deveriam fazer... Chancelou a nota dele, não falou nada, não pediu desculpas, falou que o objetivo da matéria não era mostrar o crime das pessoas, mas o abandono das pessoas. Naquele momento, o objetivo da matéria é mostrar uma teoria que foi invalidada pelo monstro que não foi abandonado pela sua sexualidade, mas foi abandonado porque era um monstro. Peraí, calma, Adri. Deveria fazer uma entrevista com os pais dessa criança pra Peraí, calma. Os pais que deveriam ser entrevistados. Calma. Deixa o Silvio falar. Quem é o jornalista aqui? Formado em jornalismo. Formado em jornalismo. Eu sou formado em jornalismo. Eu também. Calma, você é Big Brother. Que isso? Desqualifica o Adriles. Peraí, calma, Adriles. Não, peraí. Desqualifica o Adriles. Mas eu fiz jornalismo. Você tá nos dizendo que
não foi essa ingenuidade. Eu não acredito. Claro que não. Então eu tô sendo ingênuo de achar que foi um erro. Eu dou o benefício da dúvida, mas eu não acredito na ingenuidade de ponta a ponta nesse processo. Não acredito. E aí, o que você faz diante de uma situação? Esse negócio começou ontem nas redes sociais, já à tarde. Isso aí já estava muito... Sim. Quando o Fantástico começou, o negócio já estava numa temperatura altíssima, uma fervura. Vários jornalistas se manifestando, personalidades, etc e tal. O que você faz? Você fala assim, olha, erramos. Simples. Dá uma satisfação para os pais daquela criança que morreu. Sim, exatamente. Tem 2 pais ali, um pai e uma mãe, não sei se vivem juntos, mas tem um pai e uma mãe que perderam uma criança de 9 anos. Esse é o X da questão. Por causa de um monstro. Essa omissão. Então vai lá e dá uma satisfação. Fala, olha, a gente pede desculpas, a gente, não sabia que o cara era, blá, blá. Não acredito nisso, mas... Ou 2... Não avaliamos bem, erramos na edição. Mas admitir que erraram, ô Silvio, seria admitir a razão do erro. E a razão do erro, mau profissionalismo, não pode ser. A Globo é extraordinária na sua produção. A gente sabe disso. Sim. E o erro foi exatamente esse afã. O nosso querido falou aqui que juntou o preso, a transexual, o abandono, a vítima social. E a imagem de alguém abandonado, sofrido, tremendo, só pálido, isso tudo, a estetização da pessoa somada à idiopatização de um jornalismo que quer defender tese, essa ânsia de mostrar essa tese, que os transexuais são abandonados à mercê da sorte por causa da sexualidade, quando não é verdade, no caso foi pela monstruosidade que ele fez, faz com que o jornalismo se volte contra a realidade para provar uma tese. Mas eu te provoco... É isso. É exatamente isso. Admitir que errou... Eu não tô discordando, eu tô concordando, mas eu te provoco... Eu vou além. Porque eu tô falando em pedir desculpas para os pais da vítima, certo? Mas eu vou além. Houve uma campanha de órgãos públicos para escrever cartinha para que as crianças em escolas escrevessem cartinhas para a trans que está presa. É a teoria acima da realidade. Então eu me imagino o seguinte, eu me coloco no seguinte papel, não sei se vocês concordam ou não, mas eu me coloco no papel de pai de uma criança que escreveu cartinha pra essa trans. Pelo amor de Deus. É um monstro. Sendo que foi confirmado que ela recebeu mais de 200 cartas. Papai Noel. Não mandou cartinha pro Papai Noel. E a responsabilidade direta da maior emissora do país que fez uma matéria enaltecendo um monstro assassino na figura de pseudo-vítima e não pede desculpas. Estão muito bravos. Puta, segunda-feira começou. Estão muito bravos. Vamos na Dirce lá. Hoje tem virado a Paulista. Hoje tem. Hoje tem um filezinho lá, cebolado. Hoje tem virada paulista. Você tá bem? Presta seu óculos aí pra mim. Eu queria só falar uma coisa em relação ao Drauzio Varela. Eu acho que ele realmente não pode ser responsabilidade diretamente, mas a nota dele é patética. Ele não estava ali como médico. O médico tem a função de cuidar do seu paciente para além da ficha criminal, das monstruosidades que ele fez. Mas isso num caráter íntimo. Ali, ele estava numa matéria jornalística, num contexto de repórter, de entrevistador, e ele se colocar como médico ali naquele momento em que ele estava passando uma mensagem é um erro grave. Eu dou o benefício da dúvida dele não saber, mas não dou o benefício da dúvida dele não pedir desculpas, sobretudo pedir desculpas aos pais. Quem é você? Vai lá na casa dos pais e dá um abraço nos pais da criança que foram estupradas por aquela vida. Boa, Adrilli. E leva o senhor Ali Câmio, diretor do jornalismo, que é responsável direto por aquela matéria suja na história da imprensa. Nossa, deu nomes. Essa Aê. 7h37, galera. Grande Adrilli Jorge. Eita. Você podia aproveitar ser amigo aí, do Bial e liga pra ele e fala pra ele falar. Pra quem? O Bial não foi lá no seu livro, não é seu amigo? Pelo que ele fala, pelo que ele faz, pelo que ele diz. Eu sou eu, meu nome é Adrilli Jorge. Não, mas eu falei que você, como amigo, podia dar um toque pro Bial. Aí o Bial vai falar assim, liga pro Alicante. O Bial tem mais tempo de jornalista que eu. Então, ele não achou um absurdo? Esse é um tema bom. Esse é um tema bom pra rede social. Não, mas o bicho tá pegando. Para Fátima Bernardes. Um tema bom. O bicho tá pegando. É um tema bom, é um tema bom. Todo mundo se bloqueia. E todo mundo julgando ele. Os guardiões da moral. Peraí, da moral, tá louco. Abraçar estuprador de criança, eu não abraço, não. Não sou tão guardiões da moral. Moralismo de Você tá indo 10% dólar por causa do chapéu, desemprego, mas o importante é isso. O mundo está acabando com o coronavírus, a bolsa
o dólar, mas as pessoas têm mais... Tem gente que gosta do optimismo. Mas isso é um clima horroroso. Mas isso não muda a economia do país. Isso muda... Não, peraí, o que você falou é errado. Isso muda a dinâmica... Peraí, calma. Não, você tem razão. Isso muda a estrutura do país. A maior emissora do país, transformando um monstro assassino em herói, vítima social, isso muda a percepção de um país em torno de uma emissora que está mentindo para ela. Mentindo. Ela fez uma mentira monstruosa, salvaguardando a honra de um monstro. Você acha que esse é o maior problema do país? Esse é um problema, é um problema estrutural, cara. Isso é um problema estrutural. Isso é um problema de uma esquerda identitária que tá tão louca, tá tão disseminada nas redes, na mídia, na cultura, isso, a gente que tá transformando monstros em heróis. Se isso é teoria da conspiração minha, não é. O que aconteceu, tá lá. Em nome da defesa de preso, de transexual, transformaram um monstro assassino num herói, numa vítima social. Ó, você deixar eu falar, a gente consegue debater. A gente dá razão pra ele e pronto. Então vamos encerrar. Ele tem razão, como sempre, e eu não posso falar. Eu não tô sendo irônico. É briga? Não é briga. Aqui ele começa a falar, aí ele vai subindo. 3 minutos pra réplica. Você não conhece. Então não dá. Você não conhece. 3 minutos pra réplica. Mas ele tem razão. Mas muda sim. 3 minutos pra réplica. Vai lá, pode encerrar. Não, eu já encerrei. Eu não vou fazer que nem o Edgar. Você viu que o Edgar te corta. Corta e vai pro break. Pode encerrar o programa com a sua tese. Não, eu falei isso. Eu acho que já falou várias. Já falou. Desde o Morning Show tá falando. O que muda, Sami, não é que muda a realidade do país. O que muda a realidade do país é perceber que as pessoas devem ser julgadas individualmente, não coletivamente, não pela cor. Existem negros bons e maus, existem mulheres boas e más, existem transexuais bons e maus. Quando você tem uma mídia, uma grande mídia, a maior emissora do país, transformando esse tipo de discurso identitário, de jogar negros contra brancos, homens contra mulheres, etc., transexuais contra heterossexuais, que seja, você faz exatamente esse tipo de erro de transformar uma pessoa que é monstruosa numa vítima social em nome de uma defesa de tese. O que tem que mudar é as pessoas fiscalizarem a Rede Globo e as grandes mídias de não transformarem o seu anseio sociopolítico em uma realidade para além do jornalismo que deveria investigar a realidade e não defender tese. Muito bem, todos falaram bonito. Bonito. Todos deram o seu pitaco aqui.